Pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Toda vez que a dúvida falar, toda voz que tentar desanimar, não será mais forte do que a vida e a beleza que me faz acreditar. Deixa o peso e a mágoa para trás, veja a estrada aflorada, siga em paz, tenha fé na jornada. Olha, vê além tudo que te rodeia, o segredo guardado na folha, o detalhe bordado na teia. Vibra, sente a luz que enfeita o dia e clareia até o poço mais fundo. Ouve o cântico da alegria pelo mundo. Pode vir o inverno traiçoeiro, pode a tempestade desabar, pode ser até que eu tenha medo, mas a fé vai sustentar meu caminhar. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto
ser manso, ser limpo, ser justo e pobre de espírito ser. Tua palavra me sonda, me conta do reino que espera por mim. Eu te ofereço meu pranto, as dores da alma que quer renascer. Eu ouvi tua voz, teu falar me encantou. Quis seguir, caminhar, quis saber pra onde vou. Eis-me aqui, minha dor sereno. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Um sentimento me ronda, não sei dizer, tudo é novo pra mim. Meu coração se renova, sinto a esperança invadir.
Vamos à nossa página de ambientação. Bom dia a todos. Do livro Caminho, Verdade e Vida, pelo Espírito de Emmanuel, por Francisco Cândido Xavier. Oportunidade. Disse-lhes, pois, Jesus: ainda não é chegado o meu tempo, mas o vosso tempo está pronto. João, capítulo 7, versículo 6. O mau trabalhador está sempre queixoso, quando não atribui sua falta aos instrumentos em mão. Lamenta a chuva, não tolera o calor, amaldiçoa a geada e o vento. Esse é um cego de aproveitamento difícil, porquanto somente enxerga o lado arestoso das situações. O bom trabalhador, no entanto, compreende, antes de tudo, o sentido profundo da oportunidade que recebeu. Valoriza todos os elementos colocados em seus caminhos, como respeita as possibilidades alheias. Não depende das estações, planta com o mesmo entusiasmo as frutas do frio e do calor. É amigo da natureza, aproveita-lhe as lições, tem bom ânimo, encontra na aspereza da semeadura e no júbilo da colheita igual contentamento. Nesse sentido, a lição do Mestre reveste-se de maravilhosa significação. No torvelinho das incompreensões do mundo, não devemos guardar o reino do Cristo como realização imediata, mas a oportunidade dos homens é permanente para a colaboração perfeita no Evangelho, a fim de edificá-lo. Os cegos de espírito continuarão queixosos. No entanto, os que acordaram para Jesus sabem que sua época de trabalho redentor está pronta. Não passou, nem está por vir. É o dia de hoje, é o ensejo bendito de servir em nome do Senhor, aqui e agora. Bom dia a todos. Vamos à nossa prece, sintonizados com a nossa casa, o Centro Espírita Miguel, elevando o nosso pensamento a Catuíte, a Miquel, a toda espiritualidade de luz, com nossos agradecimentos por tudo que recebemos a cada instante da nossa vida, pela oportunidade da reencarnação, por todo o amparo e por toda a proteção. Vamos pedir ao Pai misericórdia para todos nós do nosso planeta que estamos passando por tantas dificuldades, tantas dores, tantos sofrimentos. Que a luz do nosso amado Mestre Jesus possa nos envolver, possa dar o conforto e a resignação que estamos precisando nos momentos de dificuldade. Vamos pedir por aqueles irmãos que estão nas ruas, nos hospitais, num leito de dor, nas prisões, nos manicômios. São muitos irmãos sofrendo, são muitos irmãos perdendo seus entes queridos. Que cada um possa receber o amparo, possa ter a certeza de que não está sozinho, que o Pai está sempre ao nosso lado, com seu amor infinito, a nos dar o colo que precisamos. Que possamos também receber o remédio que precisamos e merecemos para as nossas dores físicas e espirituais. Que tenhamos resignação, força e fé para seguirmos em frente, confiantes de que não estamos sozinhos, que a nossa casa está fechada fisicamente,
mas que os espíritos de luz, os trabalhadores, estão lá, prontos a nos receber, a nos amparar a qualquer momento que elevemos o nosso pensamento clamando por socorro. Graças a Deus, graças a Jesus. Bom dia a todos. Vamos ao nosso evangelho no dia de hoje, agradecendo a Deus, a Jesus, essa oportunidade do estudo e pedindo aos espíritos amigos que nos ampare. Estamos no capítulo 4. Ninguém pode ver o reino de Deus se não nascer de novo. Ressurreição e reencarnação. São os itens de 10 até o 13. Antes, vamos fazer uma recapitulação de ressurreição e reencarnação. Ressurreição, palavra que vem do latim, resurretione, que significa ato ou efeito de ressurgir, ressuscitar, regresso da morte para a vida, ato de reaparecer depois de haver morrido. Isto segundo algumas religiões. Também recebe este termo, ressuscitar, quando um médico consegue, através de massagens cardíacas ou através de aparelhos, trazer novamente à vida o corpo com aparência de morte. Para os judeus antigos, no final dos tempos, os despojos de todos os corpos humanos, já dispersos e reduzidos a pó, seriam novamente reunidos para a reconstituição daqueles corpos e novamente unidos substancialmente às respectivas almas para o julgamento com Deus. Ressuscitar e ressurreição são termos que Jesus sempre empregou figuradamente, no sentido oculto, aos homens, e em acepção diversas, conforme os lugares, os casos, as circunstâncias, conforme se tratava de uma morte aparente, ou de dar um ensino. Nós temos vários exemplos na Bíblia que mostram esses casos de morte aparente. É o caso de Lázaro, a irmã de Maria e de Marta, né? O caso do filho da viúva de Naim, a filha de Jairo. São casos que nos mostram que houve ali uma morte aparente. No livro O Evangelho e Cristianismo Primitivo, o Severino Celestino nos diz que o que comumente se chama de ressurreição é, na verdade, um despertar na espiritualidade. Aí ele fala que foi o que aconteceu com Lázaro e o rico, naquela conhecida parábola de São Lucas, que está no Evangelho, no capítulo 16, itens 20 e 21. Ele mostra que ali houve um despertar para a vida, que foi o caso do pobre, foi o Lázaro. E o outro que despertou para um julgamento e não para uma condenação, que foi o caso do rico. Uma condenação eterna, né? Foi o caso que aconteceu com o rico. O apóstolo Paulo, em sua primeira epístola aos Coríntios, ele explica claramente como aconteceu esse processo, falando que possuímos um corpo material e um corpo espiritual. E acrescenta que quem ressuscita é o corpo espiritual. Por isso, não devemos
confundir ressurreição com reencarnação. Assim, a ressurreição ocorre no mundo espiritual e a reencarnação no mundo material ou mundo físico. Agora, a reencarnação é a doutrina da pluralidade das existências. Isto é, do nascimento ou renascimento de um espírito, tanto na Terra como em outros planetas. Reencarnar é a volta de um espírito em um novo corpo físico, sem qualquer espécie de ligação com o corpo antigo. Não podemos esquecer que a ideia da reencarnação é muito antiga, fazendo parte da tradição cultural e religiosa dos povos que constituem a humanidade terrestre. Não foi inventada pelo Espiritismo, como muita gente pensa, e sim confirmada por Jesus em seu diálogo com o fariseu Nicodemos, quando ele diz: em verdade vos digo, que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. No túmulo de Allan Kardec, em Paris, contém a inscrição que resume o pensamento espírita a respeito do assunto, quando ele está escrito assim: nascer, morrer, renascer ainda e progredir, sem cessar. Tal é a lei. A reencarnação expressa a justiça e a misericórdia divina, que não condena o infrator, tal como apregou algumas interpretações religiosas, que apenas concede ao espírito a oportunidade de corrigir erros cometidos devido à própria ignorância de não saber medir as consequências das próprias ações, magoando ou prejudicando o seu próximo. Agora vamos entrar propriamente no item 10 e 11 do Evangelho. Diz assim: ora, desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência, e são os violentos que a arrebatam, visto que, até João, todos os profetas e também a lei o profetizaram. E se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Está no Evangelho de Mateus, no capítulo 11, no versículo 12 até o 15. No item 11 diz assim: se o princípio da reencarnação expresso no Evangelho de João poderia, a rigor, ser interpretado em um sentido puramente místico, o mesmo não poderia ocorrer nesta passagem de Mateus, em que não há equívoco possível. É ele mesmo, Elias, que há de vir. Nela não há figura nem alegoria. É uma afirmação positiva. Desde a época de João Batista até o presente, o reino dos céus se toma pela violência. O que significa essas palavras, uma vez que João Batista ainda vivia naquele momento? Jesus as explica dizendo: e se quereis compreender o que eu vos digo, é ele mesmo, o Elias, que há de vir. Ora, João, não sendo outro senão Elias, Jesus faz alusão ao tempo em que João vivia sob o nome de Elias. Até o presente,
o reino dos céus se toma pela violência. É uma outra alusão à violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida, paraíso dos hebreus, enquanto que, segundo a nova lei, o céu se ganha pela caridade e pela doçura. Depois Jesus acrescenta: que ouça aquele que tiver ouvidos para ouvir. Essas palavras, tantas vezes repetidas por Jesus, dizem claramente que nem todas as pessoas estavam em condições de compreender certas palavras. Bom, neste trecho do Evangelho de Mateus, refere a João Batista, que foi o precursor da vinda do Cristo. João Batista era filho de Zacarias e de Isabel. Zacarias era sacerdote entre os judeus e Isabel era a prima da Virgem Maria. O nascimento de João anuncia a chegada de tempos messiânicos, não é? E Jesus apresentava João como sendo mais que um profeta, como mensageiro prometido por Deus. É por isso que Jesus dizia que dentre os nascidos de ventre de mulher, nenhum ainda houve maior que João Batista. Mas aquele que for o menor no reino de Deus é maior do que João. Jesus comparava esses espíritos com o de João, para afirmar que, malgrado a extraordinária elevação de João, ele era menor do que o mais pequeno no reino do céu. Pelo fato de João se achar encarnado, é que Jesus tirava fundamento para a afirmativa que fez, porquanto esse fato constituía a prova formal de que o espírito de João ainda não galgara os cumes supremos da pureza, visto que os que a tais altitudes chegam ficam excluídos da ação da lei das encarnações e reencarnações. Sofrendo como estavam os efeitos dessa lei, a João se lhe avelara o passado, tal qual acontece a todos os encarnados. Ele, João, esquecera suas existências anteriores, como era necessário, pois se não fosse assim, nenhum mérito teria, quando no desempenho da missão de precursor, se sempre tivesse diante dos olhos tudo quanto fizera como Elias, o profeta, se a todos os momentos pudesse apreciar os feitos do venerando legislador que também recebeu a incumbência de encaminhar o povo hebreu até a terra prometida. O Elias que tinha que vir veio, de fato, na pessoa de João Batista, que, concluída na terra sua missão de precursor, continuou e continua a desempenhá-la na espiritualidade, trabalhando para o progresso do planeta Terra, preparando o novo advento de Jesus como Espírito de verdade, como complemento e sanção da verdade. Notemos que quando Jesus afirmou que João era a encarnação de Elias, ele disse que João é o Elias que há de vir. Assim sendo, confirmava a presença de Elias entre os homens na pessoa de João Batista. No Evangelho de Mateus, no capítulo 17, do item 11, após a transfiguração, Jesus afirma que Elias voltaria para restabelecer todas as coisas. E Jesus ainda fez alusão ao tempo que João vivia sob o nome de Elias, quando diz: até o presente, o reino dos céus se toma pela violência da lei mosaica, que prescrevia o extermínio dos infiéis para a conquista da terra prometida. Isto ele estava se referindo ao que aconteceu no século IX a.C.,
que para restabelecer o culto do Deus único entre os israelitas, Elias mandou exterminar 450 profetas de Baal, cortando suas cabeças. Baal era uma divindade adorada em muitas comunidades antigas do Oriente, que o veneravam como Deus. Entre os israelitas, esse culto foi introduzido pela rainha Jezabel, em oposição às tradições locais. E na encarnação como João Batista, ele resgatou esta dívida, ficando assim quite com a lei de Deus. João também teve sua cabeça cortada, por ordem do rei Herodes. Agora vamos ver o item 12 e 13. O item 12. Aqueles do vosso povo que morreram viverão de novo. Aqueles que foram mortos em meio a mim ressuscitarão. Despertai do vosso sono e cantai louvores a Deus, vós que habitais no pó. Porque o orvalho que cai sobre vós é um orvalho de luz. E arruinareis a terra e o reino dos gigantes. Quem escreveu isso foi Isaías, no capítulo 26, item 19. E no item 13, Kardec nos fala: essa passagem de Isaías é também muito clara. Aqueles do vosso povo que morreram viverão de novo. Se o profeta quisesse falar da vida espiritual, se tivesse querido dizer que aqueles que morreram não estavam mortos em espírito, ele teria dito vivem ainda, e não viverão de novo. No sentido espiritual, essas palavras seriam um contrassenso, pois que implicariam uma interrupção na vida da alma, no sentido de regeneração moral. Elas seriam a negação das penas eternas, já que, em princípio, estabelecem que todos os que estão mortos reviverão. Bom, para começar, a gente sabe que a morte não existe, não é? E não devemos temê-la, mas antes nos esforçar para embelezá-la, preparando-se cada um constantemente para ela, pela pesquisa e conquista de beleza moral e beleza do espírito, que molda o corpo e orna com um reflexo augusto, na hora das separações supremas. A maneira por que cada qual sabe morrer, já por si mesmo, uma indicação de que, para cada um de nós, será a vida do espírito. Essas palavras são do Leon Denis, que está no livro O Problema do Ser do Destino, né? E no Céu e Inferno, Kardec nos deixou. Ele nos mostra exemplos de vários espíritos em diferentes fases de felicidade e de infelicidade na vida espiritual, nos mostrando que toda a morte é um parto, um renascimento, é uma manifestação de uma vida até aí a latente em nós, vida invisível da Terra que vai reunir-se à vida invisível no espaço. Para a maior parte dos homens, a morte continua a ser um grande mistério, o sombrio problema que ninguém ousa olhar de frente. O nosso progresso e a nossa elevação exigem, no mais dia, menos dia, temos de ficar livres do invólucro carnal, que depois de haver prestado os serviços esperados, se torna
impróprios para seguir-nos em outros planos do nosso destino. Nada perece, todo ser se transforma e esclarece sobre os degraus que conduzem de esfera em esfera, de sol em sol, até Deus. Então, gente, esse é o nosso estudo de hoje, que eu aprendi muito com ele, gostei muito de ter feito, não é? E eu espero que vocês também tenham aprendido. Graças a Deus. Ao término da nossa reunião, antes de iniciarmos a nossa prece final, mais uma vez elevemos o nosso pensamento, vibrando por aqueles irmãos que estão em tratamento, por aqueles irmãos que estão nos hospitais, que estão num leito de dor, esperando, aguardando o remédio para seus males físicos e espirituais. Pedimos não só pelos encarnados, mas também pelos desencarnados, que todos possam ser atendidos pelo amor do nosso Pai, pelos médicos e enfermeiros da espiritualidade de luz. Graças a Deus, graças a Jesus. Obrigado, Senhor, pela graça que nos concede, a nós encarnados, cada um em seus lares, porém junto em vibrações de amor, paz e luz, com os nossos irmãos trabalhadores do Centro Espírita Miguel, estudando o Evangelho que Jesus nos trouxe. Possamos nós, através desses ensinamentos, nos distanciarmos sempre das dificuldades que outros irmãos ainda trazem como orgulho, egoísmo, apego demasiado às coisas materiais, sem exercer a caridade. Auxilie-os através de seu grande amor. Apiede-se do nosso planeta Terra, iluminando todos os países que o compõem. Abençoe sempre a nossa Casa de Miguel. Ilumine, acordando os dirigentes de nosso Brasil para a luz. Apiede-se deste momento de pandemia, onde muitas pessoas estão precisando da presença amiga de Jesus. Gratidão eterna, Pai. Gratidão eterna, Jesus. Gratidão eterna, Maria. Graças a Deus.